Glória a Deus, amados. Olha só, hoje eu queria comentar com vocês sobre como construir um futuro glorioso. Acabou a banda? Ah, não. Como é bom fazer parte de um povo que foi levantado por Deus para abalar uma geração. Fala para o irmão do lado, você foi levantado por Deus para abalar uma geração. Só que essa ideia de Deus de mexer com uma geração não vem de hoje. Porque Deus, repita comigo, Deus é um Deus geracional. E tudo que Deus faz, Ele não está preocupado apenas com hoje, mas Ele está preocupado com amanhã também. E quando eu falo de amanhã, eu estou falando do amanhã de muita gente, do amanhã de uma geração. Deus sempre deu promessas para pessoas visando suas gerações. Quando Ele olhou para Adão, Ele falou assim: sede fecundos e enchei a terra. Ele estava pensando na gente, porque se eles não trabalhassem, Adão e Eva, nós não estaríamos aqui. Quando Ele olhou para Abraão, Ele falou a mesma coisa: Abraão, eu vou te abençoar. Ele diz assim: te abençoarei, te multiplicarei, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus estava de olho na gente, em gerações. Foi assim com todo mundo. E a ideia de Deus é atingir gerações, é alcançar muitas e muitas vidas. Você pode dizer amém? Mas para isso, para alcançar vidas, Deus, Ele precisa daqueles que farão a diferença na terra. Fala para o irmão do lado, você faz parte desses. Dá um tapinha assim nas costas dele, na boa, tá? Fala assim para ele. Fala assim, ó: você foi chamado por Deus para influenciar e não ser influenciado. O simples fato de você estar aqui me ouvindo pode indicar que você quer mais de Deus na tua vida. Concorda comigo? Quem aqui quer mais de Deus? Levanta a mão. Faz uhul. Mais de Deus, amém? Amados, sempre que Deus, você quer mais dele, porque Deus, Ele respeita a nossa fome, a nossa sede por Ele. Quanto mais de Deus você quiser, sempre que Deus vem, Ele começa a encher a vida dessa pessoa, essa pessoa fica em destaque. Por quê? Porque em Deus não há trevas, Ele é a luz do mundo, amém? E quem não está na luz, consequentemente está em trevas. E quando Deus começa a encher você de uma maneira especial, a luz que Deus coloca sobre a vida dessa pessoa ofusca as trevas de outras. Vocês ainda estão aqui? A luz de Jesus em sua vida, ela acaba incomodando as trevas que estão em outras pessoas. E é por isso que às vezes você é maltratado e ninguém sabe o porquê. É por isso que às vezes pessoas te odeiam quando elas nem te conhecem. Há algo que Deus colocou em você que ofusca, e é uma guerra espiritual. Fala para o irmão do lado, você nasceu para brilhar. E amados, através do brilho de Jesus na tua vida, você vai brilhar vida em outras pessoas, você vai brilhar alegria em outras pessoas. Ou seja, fala de novo para o irmão do lado, você é um condutor das bênçãos de Deus. Amém? A pergunta é fácil se tornar um condutor? É fácil chegar nesse posto? É só vir aqui na igreja, sentar no culto nos domingos e dizer: uau, eu repeti o que o pastor falou e eu sou um condutor das bênçãos de Deus, da alegria de Deus e da luz de Deus? Claro que não. Porque, repete comigo assim: tudo na vida tem um processo. Amados, Deus é um Deus de processo. Deus nunca vai terminar algo sem começar pelo início, passar pelo meio e aí sim chegar ao fim. Amém? Deus nunca vai fazer isso. É Ele que faz o processo, e Ele faz isso desde o começo. E como seres humanos, nós achamos que podemos enganar a Deus começando pelo fim. Só que Deus, Ele é soberano, e Ele é especialista em fazer pessoas retornarem ao início do projeto. As pessoas querem começar lá no fundo, Ele dá um jeito, Ele pega a pessoa e coloca na frente e fala: você tem que começar do início. E quanto mais você ficar enrolando para começar do início, mais velho você vai ficando. E para Deus não interessa, o Deus é um Deus eterno. Você tendo 30 anos ou 100 anos, Ele vai te pegar e vai te pôr aqui. Então é melhor obedecer de primeira, amém? E o que eu quero passar nessa noite é sobre a história de um homem que aconteceu exatamente isso. Ele quis pular o processo de Deus na vida dele, mas Deus pegou e o voltou ao início. Tudo bem, 40 anos depois, mas Deus fez isso. Nós vamos conhecer a vida de um dos mais marcantes na história do universo. Quem será esse homem? Uau!
Você viu? Você recebeu a mensagem, né, Mortandela? Queridos, esse homem chamado Moisés foi tão impressionante que quando ele morreu, rolou uma briga entre anjo e demônio por causa do corpo dele. A Bíblia diz, não precisa abrir, mas anota aí, vai conferir depois. Judas capítulo 1, versículo 9, diz assim: contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, na realidade não era nem um demônio, era um arcanjo e o próprio Lúcifer. Quando eles contendiam com o diabo, disputavam a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. A ideia aqui é o seguinte: por que Deus teve que esconder o corpo de Moisés? Amados, Moisés foi tão usado por Deus, que se Deus não tivesse escondido o rosto dele, o corpo dele, a ideia do diabo era pegar esse Moisés, colocar, embalsamá-lo, e até hoje haveria filas e filas e filas e viagens para poder adorar Moisés. Deus pegou o quê? Escondeu o corpo dele. Ninguém achou até hoje. Moisés foi o único cara na face da terra que viu as costas de Deus. Ele falou assim: Deus, eu queria tanto te ver. E a fome de Moisés era tão grande por Deus, que Deus falou assim: cara, você não pode me ver, um homem não aguenta ver a minha glória, mas eu vou te pôr numa fenda, vou tampar os seus olhos, vou passar e você vai ver as minhas costas. Fico imaginando umas costas largas, jiu-jiteiro, né? Uau. Fala para o irmão do lado: Moisés foi o cara. A Bíblia diz que um dia Deus iria fazer algo. Deus ficou muito irado porque o povo fez o bezerro de ouro, e Deus falou assim: Moisés, eu não aguento mais tanta idolatria desse povo, tanta desobediência, vou acabar com tudo, vou começar algo novo a partir de você. Moisés olhou, deu uma intimada em Deus assim, com o maior respeito, falou: Senhor, com todo respeito, e conversou com Deus. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu de fazer o que ele iria fazer. Fala para o irmão do lado: que cara é esse? Imagina, irmão, Moisés foi o cara. Só que todo mundo grande começa pequeno, e toda grande obra tem um processo. Concorda comigo? Nós vamos ver qual o perfil desse homem que marcou tanto a sua geração e continua nos marcando, porque nós estamos aqui em 2013 sendo marcados por Moisés. Esse homem, ele teve atitudes onde nem todas foram corretas. Só que aqui entra um detalhe, a gente vai poder aprender até com os erros de Moisés. Porque sábio é aquele que aprende com o erro, o próprio erro. Mais sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. E mais sábio ainda é aquele que aprende com o acerto dos outros. E nós vamos aprender as três coisas aqui nessa noite. Vamos aprender tanto com os erros quanto com os acertos de Moisés. Então vamos lá, fala para o irmão do lado: você precisa aprender e entender o processo que tornou Moisés tão grande. Irmãos, Moisés é o cara, mas nós não deixamos de ser as pessoas escolhidas por Deus, amém? E se a gente seguir esse processo, faremos grandes coisas na terra. Talvez não vamos conseguir ver as costas de Deus, mas eu creio que podemos marcar gerações, amém? Eu trouxe aqui 77 lições da vida de Moisés, amém? Cada uma meia hora, a gente vai ficar aqui a madrugada toda, vai ser uma bênção. Então nós estamos fechando as portas agora, e está proibido sair. 5 lições. Fala para o irmão do lado primeiro, fala assim: primeira, Moisés não permitiu que o palácio corrompesse sua essência. Vou te explicar. Para você que não conhece a história de Moisés, a Bíblia diz que Faraó, usado pelo inferno, mandou as parteiras não deixar os meninos hebreus nascerem, porque o diabo se ligou que ia nascer um menino que ia libertar o povo de Israel do Egito. O diabo não sabia quem era o menino, mas sabia da situação da história. E ele falou: vou matar todo mundo. E aqui entra uma lição: todo sonho de Deus, o diabo quer matar no início, porque depois que vira homem é mais difícil. Por isso que tudo na nossa vida, quando você se converte, fica difícil, né? Você começa, a sua vida está normal, você se converte e vira um furacão. Já aconteceu isso na tua vida? Depois o negócio acerta, porque a ideia do inferno é acabar com você no início. Foi Moisés. Só que de uma maneira sobrenatural,
Deus permitiu que a mãe de Moisés, quando ela jogou ele no rio, né, não jogou para morrer, mas colocou num lugar, e ele foi indo, de uma forma sobrenatural, voltou o menino para ela cuidar. Com a seguinte questão, com o seguinte o item, que ele, depois que crescesse, teria que morar no palácio de Faraó. Êxodo capítulo 2, versículo 10, abre aí sua Bíblia, para a doutora Thaís, que é lá da terrinha, Exodó capítulo 2. Êxodo 2, versículo 10, diz, vamos ver a primeira parte, sendo o menino já grande, repita comigo, sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Essa lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Queridos, uma criança, ela tem uma capacidade enorme de fazer amizade, concorda comigo? Até com crianças que não falam o mesmo idioma que ela. Esses dias eu estava conversando com meu filho, e ele falou, vocês reclamam? Eu brinquei 8 anos com o menino que eu não entendia o idioma dele. Aí eu olhei pra ele, eu falei, que menino? Ele falou, o moleque tinha morado no Japão um tempão e falava meio enrolado português, e eles brincavam. E esses dias, minha casa parecia um hostel internacional. Tava com uma colombiana e um colombiano e 2 bolivianas. E aí a minha filha chega pra mim e fala, pai, o que é hola que tal? Aí eu falei o que era, mas ela já tinha brincado um monte com as meninas. Moisés, ele já tinha amigos. Ele brincava com os meninos e outra. A galera era escrava. As crianças deviam ficar junto ali brincando enquanto o pai trabalhava. A Bíblia diz que quando o menino já era grande, ele teve que morar no palácio. Moisés, presta atenção, vocês estão aqui? Filho de uma hebreia, escrava, foi morar num palácio. Vamos lá? Alguns detalhes. Enquanto seus amiguinhos estavam comendo cebolas e alhos, ele estava comendo o Mac da época. Mac Egito. Ele tinha acesso à melhor alimentação. Enquanto seus amiguinhos não tinham estudo, ele estava tendo o melhor estudo da época. Enquanto seus amiguinhos estavam com as roupas surradas, velhas, roupas de escravos, ele teve acesso às melhores grifes do Egito. Egito Boss, Egilost, que é algo do Lacoste. É algumas assim. Resumindo, Moisés teve todos os motivos do mundo para se corromper. Ele teve todos os motivos do mundo porque ele teve o acesso ao melhor da terra. Vocês estão me entendendo? Ele estava numa situação difícil pra caramba. De repente ele vai e ele vê o lado bom da vida. Ele tinha tudo para dizer, aí para aí eu não volto mais, mortais, terráqueos. Agora eu sou o cara. Amados, Deus é dono do ouro e da prata, concordam comigo? A Bíblia diz que, Deus diz que se nós formos fiéis a Ele, nós comeremos o melhor dessa terra. Fala pro irmão do lado, Deus tem o melhor para você. Mas olha bem no olhinho dele, bem nos olhinhos dele assim, e diz assim, só que Ele espera que o melhor dele não corrompa a sua essência. Moisés tinha um sonho no coração dele. Qual era o sonho de Moisés? Ver o povo livre. O sonho de Moisés era justiça, ele queria justiça. Mas devido à vida que ele estava levando, seria muito fácil ele se esquecer da sua essência, do seu propósito, do seu passado e do seu povo. Amados, cuidado. O aparente sucesso vai fazer aflorar o que existe dentro de você. Fala para o irmão do lado, você não é o que você parece ser. Amém? Aqui na igreja todo mundo é bonitinho, todo mundo sorri. Quer me dar um sorriso pro irmão do lado? Olha aí, cumprimenta ele. Fala assim para ele, eu sou uma bênção. Principalmente se você está sentado do lado de uma solteira e é solteiro e fala, confia em mim. Eu posso te fazer feliz. Tem gente olhando e falando, pastor, era tudo que eu pedi. Amados, você só conhece uma pessoa quando você dá algo para essa pessoa. Autoridade, dinheiro, fama.
Talvez você não vai ter toda a autoridade do mundo, nem todo o dinheiro do mundo, nem toda a fama do mundo, mas Deus vai te testar no pouco. E se você não tiver bem certo quem você é em Deus, provavelmente você vai se atrair com a beleza desse sucesso. Agora, como eu falei no início, quem foi chamado para brilhar nunca se esquece dos humildes começos. Quem foi chamado para brilhar, ele pode até estar numa posição legal, dizendo, caramba, Deus foi fiel, mas eu sei de onde eu saí. Eu sei o que eu tenho que fazer aqui dentro, não mudou. Mudou meu carro, mudou minha casa, mudou minha grife, mas mudaram os meus cabelos, mas meu coração não mudou. Deus espera que aquilo que Ele vem fazer com a gente, que Ele venha fazer com a gente, não corrompa a sua essência. Você foi chamado para ser luz do mundo, e nunca se esqueça que mesmo sendo chamado para ser luz do mundo, o processo é longo. E que o chamado para ser luz é tanto para o início quanto para o final. Repita comigo, Deus é um Deus geracional. Então Ele está muito preocupado como é que você vai terminar e vai entregar o bastão. Uma coisa é você ser uma bênção de Deus a vida toda. No final, ser um velhinho. Fala, quer saber de uma coisa? Já fui fiel demais, vou zoar o barraco. E começa a aprontar um monte, aí aquela galera, netos, bisnetos, filhos. Ô pai, você está louco, você foi fiel a vida toda. Deus, ele conta como é que a gente vai terminar. E no começo, todo mundo às vezes pode começar errando, mas continuar errando é outra história. O desejo de Deus é que você termine melhor do que começou. Posso ouvir um amém? E Moisés, mesmo tendo acesso ao melhor da terra, meu irmão, o melhor da terra, ele comia do melhor, se vestia do melhor, ele não se esqueceu da sua essência. Amém? Deus tem o melhor para você. É por isso que a gente ministra dízimos e ofertas na igreja, porque eu costumo ensinar o seguinte: a melhor forma de você proteger teu coração é dando, e dando para o lugar certo. Toda vez que você faz uma aliança financeira com Deus, Ele protege teu coração. E cada vez mais Ele pode te dar mais, e Ele sabe que você não vai se corromper e vai fazer o que Ele quer que você faça. O avivamento está aí, nós precisamos plantar igrejas no mundo todo. Quem é que vai financiar? Os milionários da terra ou a gente? Por que a gente não consegue hoje? Porque falta dinheiro até para... Aliás, não... também, mas para tudo que eu sonho. Mas na realidade, por que nem todo mundo se envolve? Porque falta grana. E o sonho de Deus é, eu quero te abençoar, mas se eu te dar um pouquinho mais, você se desvia. É igual a história da areia movediça, quem conhece? Você já não precisa falar que não. Quem não conhece, levanta a mão. Gente, eu já contei isso aqui, eu vou contar de novo. Pastores, não aguentam mais, né? Mas você viu quanta gente, por amor a essas pessoas, eu preciso contar. Deus, ele faz como aquele cara. Um cara caiu numa areia movediça, passou tudo quanto é gente de religião, ninguém ajudou ele. Passou um crente, saiu de uma vigília, foi lá. E aí só que agora eu vou mudar os nomes, tá? Pra ficar diferente a história. Aí o cara chegou e foi ajudar ele, mas o cara era tipo o Tom. Tom falou, vem cá, eu quero te contar uma história. E começou, quando eu tinha 5 anos. E até chegar nos 95 do Tom agora, foi tempo. E foi contando. Resumindo, no final o cara já estava por aqui, com a lama, e falou, o que você quer que eu faça para você me ajudar? Que aceite a Jesus. Só que aí o Tom tinha feito um curso com a Neuza Itioca, então ele começou a fazer uma cura interior com o cara. E começou a fazer uma cura, o cara pediu perdão de tudo. Você matou alguém? Cara, faz o que você quiser, pede perdão o que você quiser, mas me tira daqui. Quando o cara aceitou a Jesus bonitinho, o Tom olhou e falou, cara, você tem uma cara que vai desviar. E virou as costas e foi embora. Tipo assim, morreu salvo. Eu creio que Deus, às vezes, Ele olha e faz a mesma coisa, sabe? Eu creio que Deus, às vezes, olha pra gente e fala assim, puxa, eu queria tanto te abençoar. Eu queria tanto te dar mais do que você recebe, fazer algo diferente. Mas eu sei, eu te conheço. Fala para o irmão do lado, ninguém foge aos olhos de Deus. Que Ele sabe que se Ele te dá um pouquinho a mais, você já... E eu conheço pessoas que para vir para a igreja de ônibus, meu irmão, era mó perrengue, pegava ônibus e tal, Deus abençoou, deu um carro, e aí, tô de carro agora, e o cara se desviou de tanto ir para a praia de final de semana. Agora a praia é bênção, não é? Qual que foi o problema? O problema é que a essência dele foi corrompida com um carro. Meu irmão, Deus tem mais do que um carro para dar para a gente. Agora tem pessoas que se corrompem com isso. Às vezes as pessoas se corrompem com um título, agora eu sou o líder, me obedeçam.
Meu irmão, liderança é igual uma dama, né? Um homem sabe quando uma mulher é uma dama. Quando a mulher tem que falar que ela é uma dama, já é estranho, porque o cara já conhece, opa, aqui não. E líder é a mesma coisa. Quando você tiver que falar, eu sou teu líder, meu irmão, você não é nada. Porque as pessoas reconhecem, a influência, ela flui, é algo diferente. Vocês estão aqui? Então Deus tem mais do que um título para te dar, tem mais do que um carro, tem mais do que dinheiro. Ele quer te usar no mundo. Mas Ele quer que você entenda o seguinte: o palácio não pode corromper a tua essência. Não importa onde você vá, não importa onde você apareça, os programas que você vá, o que Deus faça contigo, Ele quer que aqui dentro esteja o mesmo coração e a mesma essência. Segunda lição, fala para o irmão do lado: Moisés percebeu que em sua essência havia algo especial, que no caso de Moisés era a sede de justiça. Amado, uma vez eu ouvi, olha para mim, que aquilo que chama a sua atenção e o seu ódio é o alvo do seu chamado. A Bíblia diz que Jesus ficou irado contra o pecado. O que ele fez? Ele deu a vida para sacar o pecado. Um mecânico, ele consegue ouvir o barulho de um carro que a maioria de nós mortais não ouve. É ou não é? Você vai no mecânico, eu vou aqui no Júnior, o Júnior, E quando ele fala eu já, Quando ele fala, tranquilo, eu já, ufa. Porque ele, de ouvir, ele sabe. Amados, um artista vê as coisas diferentes, de uma maneira diferente. Há um tempo atrás, quando eu mudei para o Paraná, eu fiz um curso de retrato. E para você desenhar um retrato de uma pessoa, um rosto de uma pessoa, tu tem uns cálculos, né? Entre os olhos tem um olho, e você vai fazendo uns cálculos, e depois aí tem as suas particularidades, mas você faz um retrato. Depois de muito tempo ainda, até hoje, de vez em quando eu me pego olhando para uma pessoa, e eu meio fazendo, tipo, meio tortinho aqui, então... Não, tô brincando. Vai ter gente vindo conversar comigo com véu, né? Eu olho assim para as pessoas e às vezes eu fico fazendo cálculo. Quantas vezes eu me peguei fazendo o desenho da pessoa, a pessoa se aconselhando e eu riscando aqui, quando eu só tentando desenhar o olho. Por quê? Porque eu estudei para isso. Eu olho um rosto de uma forma diferente. Amém? Um skatista vê uma escadaria de uma maneira diferente. Uma pessoa vê uma escada com corrimão no meio, puxa, uma escada, o skatista, uau, uma escada. É bem diferente. Um alfaiate, ele vê faltando um botão que você não está nem aí, ninguém vai ver isso, caramba, faltou botão, né? Porque o cara foi chamado para isso. Amados, Moisés estava no palácio. Ele tinha acesso ao Play 4, ao Play 5, ao Play 77 antes de Cristo. Foi retrocedendo, até chegar no 3 agora. Foi indo para frente, né? Moisés tinha acesso a tudo, mas toda hora ele olhava para fora e ele via o povo lá como escravo. E posso te dizer, ele não tinha o porquê ficar indignado, mas dentro dele batia uma raiva, a injustiça ardia no seu coração. E o que ele fez? Ele acreditou, repita comigo, ele acreditou, mais forte, ele acreditou que aquilo que ardia no seu coração era algo de Deus. Essa é a questão. Olha para mim. Não adianta Deus colocar na sua essência algo especial e um chamado, se você não acreditar que isso é especial. Como é triste, amados, ver pessoas com chamados lindos, pessoas com talentos brilhantes. E eu posso te dizer, muitas vezes o seu pastor vai enxergar algo que talvez você não esteja enxergando, porque dependendo da unção do pastor, e essa é a unção que todos têm que ter, todos os pastores, mas tem uns que tem mais aflorado isso, ele enxerga coisas que você não enxerga, ele vê o seu talento, você nem sabe que tem, ele enxerga, te põe num determinado departamento, você começa a crescer, aí de repente você fala, cara, eu entendi, você foi chamado para isso, amém? E como é horrível, você olha essa pessoa, você identifica, você acredita, investe nela, mas elas não dão valor a esse investimento. Fala para o irmão do lado, você não nasceu à toa. Sabe, existe algo muito específico dentro de você, mas você precisa acreditar nisso. Moisés acreditou, ele olhava para aquela injustiça e ele pensava assim, um dia eu vou fazer a diferença, um dia eu vou mudar essa situação. E aqui entra um detalhe, no dia
entende para aquilo que você nasceu, no dia que você resolve obedecer e alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, nesse momento você precisa aprender a ter calma. Fala para o irmão do lado, calma. Pois entre o chamado de Deus e o cumprimento do chamado existe começa com pro, no meio é sé, termina com sou. O que é? Amém. Entre Deus te chamar, você, caramba, eu nasci para isso, eu tenho esse dom, que legal, e você ser usado nesse dom, existe Isso é engraçado, porque Deus trabalha para chamar nossa atenção, né? Você não dá bola pro dom. Quando você dá a bola e fala, entendi, é para isso, Deus fala, agora espera. Fala, mas você me trabalhou tanto para chamar minha atenção, para esperar. Isso faz parte do processo. O grande problema é que nós somos imediatistas, e quando tomamos uma decisão, queremos que ela seja tomada para onde? Tá bom, quero ser usado por Deus, aonde? Para a Índia? Já vai lá, compra passagem, liga para o Joseph. Hello, Joseph? Vocês estão aqui? Fala para o irmão do lado assim, Deus vai chamar sua atenção, mas Ele vai te treinar e vai tratar sua paciência. Em alguns, o cara não é tão impaciente assim, é mais rápido. Em outros, é igual o povo lá, 40 anos. Porque ele fica, eu quero pra onde, quero ser usado. Quero ser usado, pastor, tá com medo, pastor. E Deus, calma, cara. Calma, fala pro irmão do lado. A virtude de um homem de Deus é ter paciência. Fala pro irmão do lado assim, paciência. Sabe o que é paciência? Paciência. Nós nunca vamos conseguir fazer as coisas da nossa maneira. Olha só, mesmo que você tenha condições para isso, mesmo que você consiga começar, saiba, se você estiver forçando, você tem que falar para o irmão do lado, para você guardar isso no teu coração. Fala para o irmão, mesmo que você estiver forçando uma situação, você vai se arrepender. Porque se essa situação for fora de hora, meu irmão, você vai se arrepender. E aí entra a terceira lição. Repita comigo, Moisés tomou um atalho. Êxodo 2, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado, olhou de outro, pôs uma faixa no kimono, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio. Não tem essa parte aí? É segundo Grace aqui. Matou o egípcio e escondeu na areia. Fala para o irmão do lado, você pode até esconder o egípcio na areia. Fala assim para ele, mas Deus manda o vento para soprar, e o cadáver aparece. Você pode até tentar esconder, fiz do meu jeito, mas vai soprar um ventinho. Daqui a pouco está a mão do cara assim, aparecendo. Amado, mesmo que se dentro de você haja um clamor por justiça, isso não te dá o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Está assim, de pessoas se achando Lutero na igreja. Está assim de pessoas, eu vou revolucionar isso aqui. Mesmo que você tenha uma visão de Deus para fazer algo diferente, você não tem o direito de fazer na tua força. Porque quando Deus quiser usar aquilo que Ele deu para você, Ele vai usar. Ou aqui ou em outro lugar, ou num lugar novo. Amém? Porque quando você pratica a justiça com as próprias mãos, geralmente após essa justiça, vem seguindo uma consequência muito amarga. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo 2, versículo 13. Saiu no dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? Moisés falou, né? O qual respondeu, Moisés, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Uau, o vento soprou, o cadáver apareceu, porque como é que descobriram? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés, não entendi. Meu irmão, quando alguém foge, essa pessoa não tem direito de voltar para casa, arrumar as malas e pegar as coisas mais legais que ele tem. Quando você foge com a roupa do corpo. É ou não é? Moisés perdeu algumas coisas. Vamos lá? Ele morava na casa de Faraó, concorda comigo? Obrigado, irmã.
É quando ele... Aí o cara fala, sou eu sou homem. Ele falou, era homem ou era mulher que falou amém? Amém, glória a Deus, é a mulher. De repente o filho fala, né? Amém, vai, irmã. Nada, né? Aqui é sangue nos olhos, repeira. Querida, se você sonha em casar com um cara que faz rap, cabeludo, barbudo, né? Largadão, estileira, vai ficar sempre olhando pra você. Aham. Ele é o cara, né? E aí, gatinha, como é que é? Vamos dançar agora só na ponta do pé. É, tô virando rapper, mano. Quando ele foge da presença de Faraó, ele estava fugindo. Meu irmão, se você mora na casa de alguém, sendo teu pai ou não, o dono da casa é o que tem a responsabilidade da casa, concorda? Eu tenho 18 anos, moro na casa de uma pessoa. Se a pessoa fala, você tem que chegar às 11. Mas eu tenho 18, mas o dono da casa falou que você tem que chegar às 11. Você tem que chegar às... Porque a casa não é tua, você não manda. Então isso tem a ver com uma palavrinha chamada Quando Moisés foge, ele foge da sua responsabilidade. Ele foge da sua liderança. E pasmem o que eu vou falar. Ele foge da sua paternidade. Pastor, Faraó não era pai de Moisés. Tudo bem, mas criou ele. Pai não é o que faz. Pai é o que cria. E criar um bebezinho é uma coisa. Bebezinho, chupetinha, mamadeira. Criar um menininho que já sai, tipo assim, menininho cresceu e já chega e fala, você não é meu pai. É outra coisa. E o moleque vai crescendo, porque ele só saiu de lá quando ele era homem. Então, Faraó criou ele na adolescência. Então, não sei se chamava de pai ou não, mas fazia a função de pai. Puxa, eu tô fazendo aí 16 anos. Aqui eu posso dirigir um camelo com 16. Posso dar uma volta no seu? Claro, filhão, vai lá, lava ele depois. Aí vai trocando, 18 anos, ganha um camelo zero. Sabe, só grama tratada. Então, o que eu vejo? Ele foge, porque no mínimo, pensa comigo, havia um carinho ali. Pô, esse cara me deu uma oportunidade. Meu irmão, quando alguém te dá uma oportunidade, você não fica grato com essa pessoa? Pode ser teu chefe, pode ser o que for, mas o cara... Eu lembro quando eu entrei no Bola de Neve, o Foca me apresentou pro Rina. E o Rina acreditou em mim, me mandou pra Florianópolis, sem me conhecer. Eu nunca tinha assistido, sabia, doutora, que eu nunca tinha assistido um culto do Bola? Eu não sabia. Aí falaram pra mim, por que você não começa o culto lendo um salmo igual São Paulo? Eu falei, São Paulo lê um salmo? Eu não sabia de nada. E o cara me mandou pra Floripa, que era um lugar que até hoje ele gosta demais. E por isso que eu sou tão grato, porque rolou uma confiança, e rolou um carinho, um respeito. E Moisés, então, repete comigo, ele perde a proximidade com o pai, que no caso aqui era Faraó. Olha para mim, a lição é, essa é uma característica de pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos. Ele pode até estar perto daquele que acreditou nele, mas há uma desconexão, não sei se existe essa palavra, desconexão, de corações. Há um distanciamento e o pior, ele acaba sendo desleal com aquele que um dia acreditou nele. Ele começa a agir pelas costas da sua paternidade. Porque quando Moisés mata um egípcio, ele matou um cara que era do povo, do sangue de Faraó. Rolou uma traição aí. Ele foi defender o povo, mas gente, foi na força dele. Quando você age, fala para o irmão do lado, quando você age antes da hora... Não, pode falar, isso aqui é muito pesado pra gente, eu não vou nem falar, vamos pular isso aqui. Você quer falar mesmo? Então olha para o irmão do lado e fala assim, quando você age antes da hora, nas entrelinhas, você está dizendo que se considera melhor que Deus. Deus, fica na sua, eu sei o que eu estou fazendo. É isso que a gente está falando. Pastor, você já fez isso várias vezes. Só que graças a Deus, Deus nos dá a segunda chance, amém? E é exatamente por isso que
a coragem de agir, mesmo sem a autorização dos céus ou da sua liderança. Já viu gente que, Deus não me falou nada, meu pastor não me falou nada, mas eu tenho um chamado, eu vou fazer. Isso é perigoso, porque além do distanciamento, fala para o irmão do lado, você perde os benefícios do reino. O que Moisés perdeu? Vamos lá. A comida do reino, repita comigo, a comida do reino, roupas do reino e a confiança do reino. Vamos lá, meu irmão, isso é forte demais. Vocês estão me ouvindo aí? A roupa fala do que é, do que você... Aliás, a comida fala do que você é por dentro. Porque você é o que você come. Se você só come porcaria, não queira ter saúde. Amém? Então você é o que você come. Então a comida que Moisés perdeu estava dizendo assim, mostra o que você é por dentro. Muitos, ao agirem antes da hora, perdem a sua identidade e se tornam pessoas arrogantes, pessoas irreconhecíveis. Alguém aqui já conheceu alguém que você diz essa frase: como é que ele se tornou nisso? Ele não era assim. Conhece alguém? O cara era uma bênção, o cara era bonzinho, o cara tinha tudo para crescer, para voar. Você olha e fala, o cara perdeu a identidade, ele perdeu a essência. Segundo, se comida fala do que você é por dentro, roupa fala do que você é por fora. Você começa a ter atitudes notáveis de desonra. Atitudes que os outros olham e falam, porque o cara que é leal, ele não quer andar com o desleal. Aí ele fala, não dá para andar mais com você. Ele começa a se afastar e quando ele vê, ele está rodeado de cobra. Só cobra no lado dele. Só nego que as reuniões, as conversas são para atacar alguém. Sempre o alvo é alguém. Depois de alguns anos os alvos mudam, mas sempre é alguém. E o pior, ele perdeu a comida, a roupa e a confiança. De alguma maneira, querido, Deus vai mostrar para a sua liderança aquilo que você está fazendo escondido. E aí essa liderança já começa a não ter tanta confiança assim. Acreditei no cara, fiz o meu melhor. Você sabe que para conquistar a confiança leva mó tempo, né? Mas para perder, e para reconquistar, é pior. Se você demorou 5 anos para conquistar uma confiança e perdeu, você pode perder em 2 minutos. Para reconquistar, é no mínimo 3 vezes mais. Vocês estão aqui? Tudo isso por quê? Porque às vezes nós pegamos atalhos. E atalho, olha para mim, querido. Vocês estão entendendo a mensagem? Então fala para o irmão do lado, atalho é tudo que Deus precisa para te distanciar do seu objetivo. Pergunta para quem parou de estudar e foi fazer um supletivo se ele conseguiu fazer no tempo que ele falou que ia fazer. Geralmente o atalho te leva mais distante. Caramba, se eu tivesse ficado aqui quietinho eu teria terminado. Moisés se viu de longe de tudo que ele estava vivendo. Teve que deixar suas roupas, teve que deixar tudo. E aqui ele teve 2 escolhas: ou se matar, caramba, perdi tudo, ou arcar com as consequências da precipitação. Amado, o problema não é errar. Pastor, eu estou nessa área aí, eu pisei na bola, eu fiz algo antes do tempo. Você pode agir como Moisés. Cara, tem um preço a pagar e eu vou pagar. Eu vou voltar para o começo e eu vou melhorar. Essa é a atitude que ele fez. E ele foi para a terra de Midian. Ele casou lá, virou pastor de ovelhas. E parece tudo muito bonito, mas se você parar para pensar, Moisés tinha deixado a pompa do Egito para cuidar de ovelha. Meu irmão, não é tão fácil. Não é tão fácil se você não tem uma coisa, mas você tem muito, e você fazer uma caca, tem que fugir e começar do zero no serviço mais humilde que você olhava e falava, puxa, por que eu fiz isso, cara? Por que eu perdi? Você acha que Moisés não estava sentindo isso? Caramba, cara. É delicado, mas ele permaneceu firme. E aí entra a 4ª lição. Uau, essa mensagem foi demais, porque Deus foi me dando durante a semana e hoje deu um finalzinho, mas foi muito bênção. Olha para o irmão do lado assim, porque me edificou. Amém? Fala assim, a 4ª lição. Moisés não permitiu
que a dificuldade matasse sua essência. Êxodo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: não entendi. Se você está prestando atenção na palavra, você viu que Moisés perdeu muitas coisas, mas ele não deixou, ó o detalhe, de buscar Deus. Ele não deixou de acreditar no que Deus havia, no Deus que havia protegido ele desde a infância. E quando ele ouve a voz de Deus, ele responde de prontidão. Ele não fica: quem é? Quem é? Nossa, vozes. Na hora, fala: Senhor. Por quê? Fala para o irmão do lado: porque ele tinha intimidade com Deus. Mas caramba, ele perdeu tanta coisa e continuava íntimo. Ele não permite. Olha que loucura que Deus me mostrou. Por que Moisés foi o que foi? Porque ele demonstrou fidelidade com a sua essência nos dois lados da balança. No muito. Não entendi. No muito e. Moisés não permitiu que o palácio corrompesse sua essência. Ele não se perdeu no muito, mas nem a dificuldade com o sogro dele matou a sua essência. Ele não se perdeu no pouco. Meu irmão, é por isso que Moisés foi o que foi. Porque existem pessoas que se perdem ou no muito ou no pouco e não conseguem ter esse equilíbrio. Tem gente que perde sua conduta com Deus em duas situações: se tiver muito, cara, agora eu tenho dinheiro, ele se desvia, só pensa no dinheiro. Ou se tiver pouco, puxa, Deus não me supre, as coisas estão difíceis. Só que esses são aqueles que não entendem que todo o projeto grande de Deus vai te fazer passar por um desses dois caminhos, ou nos dois. Todo o processo de Deus na tua vida vai te fazer passar pelo muito, ou pelo pouco, ou pelos dois. Você vai aprender o que é ter e perder, e o que não ter e ganhar. Vocês estão aqui? A Bíblia diz um texto que me chamou muita atenção. Filipenses 4, 10 a 13. Se não quiser abrir, não precisa, tá aqui, só anota. Filipenses 4, de 10 a 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso, olha o que Paulo estava falando, digo isso, porque, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente. Igreja, vocês estão aqui? Paulo está dizendo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar humilhado, como ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A galera vai lá na... Escute, quer dar uma salva de palmas? Pode fazer isso. A galera vai comprar um carro. O cara ganha 2.000, a prestação vai dar 1.500, paga 600 de aluguel, e ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. O cara, ele começa a viajar, e quando Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo o seguinte: ei gente, se eu estiver bem, minha essência não muda, eu posso tudo nele. Se eu estiver mal, minha essência não muda, posso tudo nele. Eu sei viver em toda situação, eu estou feliz. Deus, obrigado, aqui eu posso comer lasanha todo dia. Deus, obrigado, aqui eu posso orar todo dia. Vou visitar o pastor para comer, vou visitar os irmãos. Mas Deus, quando eu estiver aqui de novo, eu convido o pastor: pastor, quer comer aqui agora para pagar tudo que eu comi aí? Eu estou feliz, eu estou curtindo o processo. Aí pastor,
Dizer, meu irmão, eu vivi isso. Posso te falar? Deus espera pessoas que curtam esse processo. Que falam, puxa Deus, como o Senhor está trabalhando comigo? O Senhor tem maior senso de criatividade, né? Como que é? Fala para o irmão do lado, pessoas especiais enfrentam dificuldades especiais. Amém? Posso te fazer uma pergunta? 3 pessoas. Posso fazer uma pergunta? Pastores, posso fazer uma pergunta? Você consegue se manter estável em qualquer dessas situações? Você consegue ser fiel, mesmo tendo muitos amigos, muita saúde? Tem uma época quando você é novo, você come o que for, você não engorda. Depois de um tempo, só de mastigar uma ideia, você já engorda. Você consegue ser fiel, mesmo com muito dinheiro, com muitos sonhos, com muitas revelações? Você consegue ter tudo isso e ainda ser fiel ao propósito de Deus na tua vida? Filho, você tem tudo isso, mas eu te chamei para isso. Vem junto, isso é só para agregar valor. A outra pergunta: mas você consegue ser fiel mesmo não tendo nada? Quando seus amigos te abandonam? Você sabe que isso é muito fácil, né? Quando os amigos te abandonam, quando a saúde não é a mesma, quando o dinheiro foge de você, e quando você não consegue mais sonhar. Como assim não consegue mais sonhar? Tem épocas que você tem que acreditar que Deus existe, mas você tem que acreditar, porque você está olhando para tudo quanto é lado, está falando as coisas não acontecem. Moisés conseguiu, e se ele conseguiu, nós também vamos conseguir. Amém? E aqui entra a 5ª e última lição. Fala para o irmão do lado, Moisés teve coragem para obedecer a Deus. Êxodo 3, versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Deus Gerácio. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente ouvi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Olha agora: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amados, alguns anos haviam se passado desde que Moisés tinha saído. Amém? O faraó tinha morrido. Só que quando você apronta num país, dependendo da imigração do país, pode morrer o presidente, pode morrer quem for. Você está lá no computador dos caras. Bateu, preso. E o Egito era um país mais avançado, obrigado, daquela época. E agora? Vou obedecer a Deus e arriscar morrer? Ou vou esquecer essa experiência maravilhosa com a sarça e voltar para as minhas atividades? E depois de 20 anos, cara, teve uma experiência com Deus. Um dia eu estava andando e eu vi uma sarça pegando fogo, e uma voz do além que disse: Moisés, Moisés. Eu falei: pode falar. E ele falou comigo. Quanto tempo foi isso? Foi em 55. Que legal, pô, que legal, que experiência boa. Eu tenho um matinho até hoje aqui na minha Bíblia, sabe? Foi isso aqui que pegou fogo. Mas está apagado, sim, faz tanto tempo. Muitas vezes eu e você nos vemos na mesma situação. Ou tomamos coragem para obedecer a Deus e deixamos, às vezes, morrer algumas coisas que nós ressuscitamos. Ou nós ficamos vendo a história ser escrita por quem teve coragem. Meu irmão, sempre vai ter aquele que vai escrever a história, aquele que vai viver a história.
Deus, eu já comecei falando aqui que Deus não te chamou para viver a história dos outros. Deus chamou você para mexer na tua geração. Deus é um Deus geracional. Igreja Bola de Neve não é a igreja da moda. É uma igreja que veio pegar uma geração e falar: gente, tem como andar com Deus sim. Santidade, adoração, vamos andar e vamos fazer a diferença. Mas a ideia não é a nossa geração. Opa, com 40 anos, todo mundo se mata, porque Bola de Neve não pode ter gente com mais de 40 anos. Não é isso. Vocês estão aqui? Geracional. Deus te chamou para escrever uma história. E Deus é um Deus de pessoas valentes. Deus é um Deus de pessoas corajosas, de guerreiros. E todo o processo de Deus na vida do ser humano vai ser uma verdadeira guerra. Guerra de sentimentos. Quem é que gosta de ser traído? Ai, que bom ser traído, né? Hoje eu vou ser traído. Guerra de emoções. É tudo emocional com Deus. Você tem que abraçar o cara que te traiu. Você tem que falar: cara, te amo. Quê? Te amo. Não. O que você está falando? Cara, eu estou falando que eu te amo. Mas você sabendo que o cara vai virar as costas e falar: tá vendo? Eu estava certo. É uma guerra de traições, é uma guerra espiritual. Fala para o irmão do lado: guerra é guerra. Agora, só é levado para uma guerra pessoas que têm características de guerreiro. Você não pega uma criança de 6 anos, no Brasil, né? Tá, em outros países pegam. Mas você não pega uma criança de 6 anos e leva lá no exército, aqui no quartel do Boqueirão, e fala: treina meu filho aí. Eu tenho uma filha de 3 e ele precisa cuidar dela. Você faz isso? Ele não está preparado para a guerra. Quem que você leva para a guerra? Guerreiros. Fala pro irmão do lado: guerreiros. E se você se encontra em uma guerra: puxa, pastor, estou vivendo uma guerra na minha vida, guerra de sentimentos, guerra na minha mente. Saiba que Deus te olhou e enxergou em você a mesma coisa que Ele enxergou em alguns heróis da fé. Para Josué, o que Deus disse? Não te mandei eu? Ser forte, corajoso, não temas, eu estou contigo. Para Gideão, o que Deus falou? Apareceu-lhe o Senhor e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. E para você Ele diz assim: meu filho, vocês estão no meio de uma guerra. Nadaram, agora para morrer na praia? Para desistir no final? Para com isso. Fala para o irmão do lado: grandes homens têm grandes desafios. Mas fala assim para ele: só que grandes desafios requerem grandes treinamentos. Básico. A doutora Thaís é corredora de maratona. A senhora faz quantos quilômetros assim? Não, mas faz 40 brincando. Corre. Eu não consigo correr uma maratona de 40. Com 10, de 5 é tranquilo, de 10 quase morrendo, mas 40. Por quê? Porque eu não treino para isso. Eu treino para outra coisa. Eu treino musculação, estou treinando jiu-jitsu, eu treino para isso. Agora, não adianta eu querer acompanhar a doutora que treina para correr 40 quilômetros. A tua guerra é proporcional ao teu treinamento. Pastor, não gosto de orar. Não gosto. Gosto de vir. Pastor, eu gosto de vir no culto, assistir o culto de domingo, quando o Senhor prega. Tem um magrelo alto, fica gaguejando. Não gosto desse cara. Você sabia que tem gente que fica escolhendo o pastor? Quando eu tô, o cara já volta. Já fala assim: pastor, tem gente que vem aqui, quando vê que é você, já volta. E ao contrário, quando vê que é o Sal, já volta. Quer a comidinha, papinha. Meu irmão, e tá errado vir na igreja? Claro que não, aqui é o lugar para eles também. Então, é um treinamento básico. Treinamento de quê? De jogar chiclete um pro outro, né? A coisa mais radical que eles vão fazer é ficar numa gangorra. Tá alto! Tá baixo! Tá alto! Que legal! Agora, não pede para essa pessoa depois vir bater na porta e dizer: pastor, por que Deus nunca falou comigo? Por que eu nunca curei igual o Tom curou? Por que eu nunca consegui falar em público? Por que eu para vir na igreja é uma luta? Meu irmão, andar em santidade não tem que ser uma luta. É normal, é fácil, é tranquilo. Quando você tá no azeite, é tranquilo. É uma luta. Passa a mulher no óleo. Tem gente já andando com óculos escuros que arrancou os 2 olhos, porque o que você pegar, você arranca, né? Já Joseph Klimber, né?
posso te falar, grandes guerreiros tem que ter grandes lutas, mas grandes lutas requer grandes treinamentos. Eu estava fazendo essa palavra, eu tenho tantas coisas para falar de Moisés que Deus me mostrou. Eu vou ter que fazer o Construindo o Futuro Glorioso parte 2. Eu vou ser igual Velozes e Furiosos. Quando acabou o 6 no cinema, o cara veio e já deu a deixa pro 7, né? Eu falei, caramba, vai ter o 7. Vamos ver quando é que os caras vão me chamar para substituir o The Rock. Vamos lá. Que o Van Diesel já ficou na fita, né? Existem tantas coisas para falar de Moisés. Eu vou ter que voltar a falar desse assunto provavelmente no próximo domingo que eu pregar. Amém? Mas vamos ficar com essas 5 lições, porque essas 5 lições têm que mexer com a gente. Você tem que sair daqui dizendo, eu sou um prego. Cara, sabe aqueles cultos que você sai dizendo, caramba, eu preciso melhorar demais? Igual o simpósio com a doutora. Meu Deus, quero morrer. 5 lições. Moisés não permitiu que o palácio corrompesse a sua essência. Deus está procurando um povo que não se corrompa com o sucesso, com as bênçãos, com os palácios, com os púlpitos, com as revelações, com a glória. Deus está procurando pessoas que irão ser usadas para ressuscitar mortos, e seu coração vai continuar o mesmo, dependente de Deus. Pô, ele vai encontrar alguém aqui? Segundo, Moisés percebeu que na sua essência havia algo especial. Deus está procurando por pessoas que valorizem os talentos que Ele colocou dentro do teu coração, que não tratem como algo comum aquilo que é tão especial para Deus. Como eu já disse, mesmo que seja comum para você, não deixa de ser especial. Eu sei desenhar e eu desenho muito bem, eu não crio, eu desenho. Eu pego qualquer revista em quadrinho e amplio para o tamanho que for, sem usar nada de olho. Faz tempo que eu não faço, mas eu tenho uma manha muito forte. E eu sempre cobrei desenhos muito de graça, porque era comum para mim, era tão fácil para mim que eu achava que não tinha valor. Geralmente artista faz isso, ele é tão fácil para ele fazer que ele não põe valor. Chegou minha esposa e um desenho que eu vendia por R$30, ela vendeu por 300 e o cara pagou rindo. Puxa, que barato. E eu, como você conseguiu? Eu nunca mais peço nada. Então tinha um aleijadinho, eu só era um mudinho. Eu não falava nada, ela fechava, eu ia, desenhava, ela recebia e eu ficava quieto. Ô, quanto você cobra? Eu não fazia isso, mas eu não falava, eu falava, deixa minha esposa. E aí tinha cara que se ligava nisso, e falava, eu quero fechar com você. Eu falava, comigo não fecha. Né? Tinha cara que queria, não, eu quero negociar com você, com a tua esposa não dá, cara. Eu falei, mas a gente é uma sociedade, cara. Se ela não negociar, cara, eu vou ter que dormir na rua. Deixa ela negociar com você. Então não é porque é comum que não é especial. Porque era um dom que Deus tinha me dado de desenho que me sustentou durante tantos anos. Para mim era comum, mas quando ela olhou, ela falou, não, isso é diferente. Alô? Pode ser comum para você. Pô, tô acordando no lado da mesma mulher há 30 anos, mas ela não deixa ele ser especial. Amém? Alô? Terceiro, Moisés tomou um atalho. Deus está procurando pessoas que sabem esperar com paciência por Ele. Deus não se move pelo seu desespero. Olha para mim, é muito sério isso. Tô desesperado, Deus. Ai, vou arrancar meus cabelos. Eu fiz, não adiantou nada. Tá? Então Deus não se move pelo seu desespero. Deus não se move pelo seu choro. Deus não se move por suas reclamações. Deus se move por sua fé. E fé é fé. E o que é fé? É esperar. Quando? Já contei a piadinha da moeda e do tempo? Já. Mas é que vocês... Quem não conhece? Desculpa, gente, tem que contar. Olha o sal. Põe as duas em cada... que a orelha é grande. O cara chegou para Deus e falou assim, Deus, o que é para o Senhor $1 milhão? Deus olhou para ele e falou, alguns centavos. Deus, o que é a eternidade para o Senhor? Alguns segundos. Ele olhou, Deus, me dá alguns centavos. Aí Deus olhou, espera um segundo. Fé é esperar. Quarto, Moisés não permitiu que a dificuldade matasse a sua essência.
Deus está procurando pessoas que, mesmo que estejam no vale da sombra e da morte, saibam que Deus está com ele. Eu vou ler um texto que eu li há muito tempo atrás, num livro. Lembrei do texto, fiquei na minha biblioteca procurando. Eu tenho muito livro, gente. Só que é tudo classificado. Graças a Deus que eu sou organizado, senão eu estaria até agora procurando. Aí tem os livros que não tem nada. Tipo, tem os que falam de família, o que fala de cura interior, papapá, e tinha um que é do nada. E eu estava no do nada. E eu fiquei procurando, achei. Vou te ler uma história. Uma jovem judia, no gueto de Varsóvia, conseguiu fugir pulando um muro e foi se esconder numa caverna. Desgraçadamente, ela não sobreviveu e seu corpo foi encontrado assim que o exército dos aliados chegou à Polônia. Antes da sua morte, ela rabiscou 3 frases na parede da caverna. Primeira: eu creio no sol, mesmo que ele não esteja brilhando. Segundo: eu creio no amor, mesmo que eu não o sinta. Terceiro: eu creio em Deus, mesmo que ele fique em silêncio. Deus está procurando um povo que a dificuldade não afaste dele, mas um povo que a dificuldade funciona como chama como fogo no chamado. Quanto mais dificuldade, mais uau, Deus, é isso. Mais dificuldade, e o diabo fala que esses caras são loucos. A gente manda dificuldade, os caras são mais apaixonados. Vamos dar bênção então, né? Então, e quinto, Moisés teve coragem para obedecer a Deus. Amados, vou terminar com isso. Deus está procurando pessoas de sim. Deus está procurando pessoas de resultado, não de desculpas. Pessoas podem até errar, mas tem que se levantar para obedecer. Posso te dizer, há muita desculpa no nosso meio. Você fala uma coisa para alguém, desculpas, 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 e Deus está assim: enquanto você me dá desculpas, eu não posso fazer nada. Mas o dia que você começar a me dar resultado, e resultado para Deus não é resultado numa planilha, é resultado de obediência. Deus, estou aqui. Aí um monte de gente preparada no teu lado e você: Deus, estou aqui, ó, conta comigo. Às vezes Deus te usa porque você vai dar liberdade para ele, e o preparado não. Deus não está muito preocupado com o teu currículo, Ele está preocupado com a tua obediência. Mas é importante estudar, claro, você tem que se preparar para o resto que Deus vai estar dando, mas a obediência em primeiro lugar. Agora a pergunta é: onde você está nessa mensagem toda? Onde você deixou de crescer? O palácio te roubou? Posso te falar, gente, se o dinheiro está te afastando de Deus, nós vamos orar agora para que você volte a não ter dinheiro em casa. É isso que você quer? Claro que não. Então não é melhor você falar: Deus, me perdoa e me dá uma segunda chance? Será que você está tratando como comum e jogando no lixo algo que é tão especial? Será que Deus vai ter que usar outra pessoa? A obra, olha para mim, a obra de Deus nunca para. Você é o número 1, mas Deus tem uns 1000 atrás de você, que estão lá dizendo: me dá uma chance, me dá uma chance. E posso falar, todos eles são o número 1 para alguma coisa. Mas quando o número 1 de algo cai fora, ele pega aquele que é número 1 de algo e faz ele ser também outra coisa. E as pessoas vão ficando de lado e Deus... Por isso que às vezes na igreja de tanta gente, é sempre os mesmos 100 que faz um monte de coisa. Sabe o que Deus queria e quer? Que todo mundo se envolva na obra dele. Terceiro, Moisés tomou um atalho. Será que você não está fazendo as coisas na tua força? Você vai perder algumas coisas. Quarto, não, pastor, o problema não tem dinheiro. O problema é que a dificuldade me afasta de Deus. Você vai esperar o quê? Morrer no deserto? Porque quando no deserto você não aprende a voltar para Deus, você morre. A geração foi isso. Todo mundo morreu no deserto. 2 caras entenderam. Quem foi? Josué e Caleb. Eles vieram. Mas uma geração inteira morreu. E quinto, ele teve coragem. Nem que eu morra, nem que eu chegue lá na hora da imigração, que eu vou entrar no país, dá meu passaporte, o cara: Moisés, vão matar. Não tem problema, pelo menos vou morrer obedecendo. Meu irmão, já morreu para Jesus, cara. Você já está aqui, é lucro. Para mim o morrer é Cristo e o viver é lucro. Ou ao contrário, mas tudo é igual. Já morremos mesmo. Fala para o irmão do lado: e morto não tem sentimento. Me trataram mal. Meu irmão, mas eu nunca vi um morto dizer: estão pisando na minha cova. Teve uma época que eu fui tirar foto de skate para as fotos, fui tirar, e
no cemitério de Ponta Grossa. Daí dava rock slide num túmulo. Eu nunca ouvi um... É, barulho é esse? Porque morto não tem sentimento. Estão mexendo na tua cova, estão te deixando chateadinho. Você está vivo, irmão. E com vivo Deus não faz a obra, porque Jesus só foi o que foi depois que morreu e ressuscitou. Amém? Feche seus olhos abaixo da tua cabeça um pouquinho. Eu queria convidar você que está vivinho da Silva, achando que você pode viver sem Deus, que você é o cara. E eu vou te dizer, você vai esperar o que acontecer na tua vida para você entender que você precisa dele. Eu quero te dar uma oportunidade. Não é uma obrigação, mas uma oportunidade de conhecer um Deus vivo, que vai ter o maior prazer de falar com você, de te dar experiências, de te mostrar que você nasceu para algo especial. Mas você precisa querer. E se você nessa noite quer entregar a tua vida para Ele, de olhos fechados, eu não vou pedir para você vir na frente, eu não vou pedir para você ficar em pé, que eu não quero te constranger, eu quero te dar essa liberdade para você agir, mas eu quero que você entenda. Pastor, é só isso? Não é só isso, mas começa com isso. Eu sempre digo essa frase. Começa com uma oração, mas o resto tem que ter um processo. Pastor, eu quero. Então, de olhos fechados, levanta a tua mão direita comigo bem alto. Entrega a tua vida para Ele. Vamos fazer uma oração juntos. Repete assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, me perdoa. me perdoa. Porque até hoje eu fiz as coisas na minha força. Porque até hoje eu fiz as coisas na minha força. Acreditei que eu era capaz. Acreditei que eu era capaz. E eu tenho perdido muito com isso. E eu tenho perdido muito com isso. Mas eu reconheço nessa noite. Mas eu reconheço nessa noite que há um Deus. Que há um Deus. Que me amou demais. Que me amou demais. Que enviou seu Filho. Que enviou seu Filho. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Para morrer numa cruz. Para morrer numa cruz. Mas ressuscitar ao terceiro dia. Mas ressuscitar ao terceiro dia. E é para esse Jesus. E é para esse Jesus. Que eu me entrego a minha vida. Que eu me entrego a minha vida. Meu coração. Meu coração. Eu declaro. Jesus Cristo. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. E a partir de hoje. O meu Senhor. O meu Senhor. Em teu nome. Em teu nome. Amém. Amém. Essas mãos erguidas precisam do teu toque. Continua com a tua mão erguida, querido. E eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, ajude-os a ter experiências contigo. Ajude-os a entenderem quem eles são para o Senhor. Que eles tenham experiências nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que eles não saiam daqui da mesma maneira que entraram. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.